O jornalista Evaristo da Veiga foi a figura mais importante da última fase do primeiro reinado. Filho de um mestre-escola, dono de livraria, ele mesmo, aluno brilhante que depois se dedicaria ao comércio dos livros, foi praticamente um autodidata. Respeitável por sua vasta cultura, seu conhecimento das línguas estrangeiras, aqui da sua livraria, na antiga Rua dos Pescadores, esquina com a Quitanda, ele desenvolveu uma política em defesa da Constituição e da liberdade de imprensa que marcou a sua época. Eu não careço do governo para nada. Não sou homem de ninguém. O governo não me fez benefício algum. E se quiser fazê-lo, eu o rejeito. Vendo livros em minha casa e disso recebo uma subsistência honrada. Evaristo da Veiga fez toda a sua trajetória, primeiro como empresário, depois como jornalista e finalmente como deputado, na defesa do Brasil, da preparação do Brasil para o destino que lhe estava reservado no contexto internacional. Foi assim que lutou para que o Brasil se aproximasse muito mais da América, das repúblicas americanas, do que da antiga Europa que o tinha tanto oprimido. Deu-se um tiro no Evaristo, no livreiro deputado. Muito mal feito foi isto, foi tiro muito mal dado. Dizia a quadrinha publicada em um dos tantos jornais caramurus que incendiavam o Rio de Janeiro naquele ano de 1832. Evaristo da Veiga fora vítima de um atentado, então atribuído aos Andradas. Depois da abdicação, os Andradas se juntaram em torno do projeto de restauração de Dom Pedro I, que divulgaram através desses jornais e desse verdadeiro partido que adotou o nome de Caramuru. Evaristo da Veiga foi um combatente de primeira hora, tanto do papel de José Bonifácio como tutor do pequeno imperador Dom Pedro II, quanto desse projeto de restauração de Dom Pedro I, encerrado com a morte do imperador lá em Portugal, em 1834. A carreira do jornalista, deputado e livreiro Evaristo da Veiga, autor da letra do Hino da Independência, pode-se resumir na legenda latina que, traduzida para o português, diz: no meio, a virtude. De acordo com a historiadora Gleides Sabina, a Noite das Garrafadas foi, na verdade, uma sucessão de conflitos que se estendeu do dia 11 ao dia 16 de março de 1831. O centro da cidade, a chamada Cidadela Portuguesa, era ocupado principalmente por portugueses e suas casas de comércio. O que provocou a Noite das Garrafadas foi a intenção dos portugueses de promover grandes festejos em torno de Dom Pedro I, que regressava de longa viagem a Minas. Estavam previstos bandas de música, fogos de artifício, fogueiras, luminárias. Mas os brasileiros, liderados pelo Tribuno e pelo Repúblico, reuniram-se no Rossio, atual Largo de São Francisco, para organizar a reação. Queriam aclamar o imperador, sim, mas enquanto constitucional. Foi aí que começou a baderna. Os portugueses atiravam garrafas, vidros quebrados, litros de aguarrás contra os brasileiros e gritavam: mata, mata, cabra, morra, morra o Repúblico e o Tribuno. Mas quem eram o Repúblico e o Tribuno que tanto ódio provocavam nos portugueses? O redator do Repúblico era Antônio Borges da Fonseca, paraibano, que viera para o Rio de Janeiro em outubro de 1830, quando começaram a publicar o Repúblico. Não se dizia republicano, dizia que era repúblico porque defendia o bem público, mas atacava de forma sutil o imperador. O Tribuno do Povo era redigido por Francisco das Chagas de Oliveira França e era ainda mais radical. Os arcos, os versos, os elogios, os vivas e todas as mais ridicularias semelhantes de nada valem, principalmente quando seus autores são homens de pouca representação. Atacava diretamente a Dom Pedro, dizia que os males do Brasil tinham começado com a chegada de Dom João VI e pregava a federação. O Tribuno e o Repúblico foram jornais que agitaram o lado brasileiro durante a famosa Noite das Garrafadas.
Giovanni Líbero Badaró foi o primeiro jornalista assassinado no Brasil por conta dos seus escritos. A morte de Líbero Badaró contribuiu para acirrar a crise que culminaria com a abdicação de Dom Pedro I no 7 de abril de 1831. Formado em medicina pela Universidade de Turim, em 1828, Líbero Badaró estabeleceu seu consultório em São Paulo, mas também dedicava-se ao ensino, dando aulas de geometria aos alunos do curso jurídico, a futura Faculdade de Direito de São Paulo, que tanta importância teria para a história do Brasil. Em 23 de outubro de 1829, Líbero Badaró lançaria o Observador Constitucional. Segundo o periódico criado na cidade de São Paulo, o Observador circulava 2 vezes por semana e em suas 4 páginas abrigava artigos científicos. Mas sua principal característica era a contundência das críticas que fazia às autoridades locais e ao imperador Dom Pedro I. Não há força no mundo que nos possa fazer dobrar, senão a da razão, da justiça e da lei. Com a notícia de que o rei da França, Carlos X, fora forçado a abdicar em julho de 1830 por ter tentado mudar a Constituição, o Observador conclamaria seus leitores a organizarem manifestações em festejos pelo acontecimento e em protestos contra Dom Pedro I. Por isso, na noite de 20 de novembro de 1830, ele sofreu um atentado. Socorrido por estudantes, Líbero Badaró morreria horas depois. A repercussão da morte do jornalista foi imensa. O cortejo fúnebre se estendia por 1 quilômetro, desde sua casa na Rua de São José, hoje Líbero Badaró, até esta igreja em que estamos, a Capela da Ordem Terceira do Carmo, onde seu corpo foi velado. Consta que suas últimas palavras foram: morre um liberal, mas não morre a liberdade. Um dos grandes combates travados pelos Andradas na imprensa foi contra o livreiro, jornalista e deputado Evaristo da Veiga. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdicara do trono, deixando José Bonifácio como tutor de Dom Pedro II e suas irmãs. Esta situação desagradava ao governo do regente Diogo Antônio Feijó, que era fortemente apoiado por Evaristo da Veiga, tanto no seu jornal Aurora Fluminense quanto no parlamento. Em 17 de abril de 1832, houve no Rio de Janeiro um levante militar no sentido de promover a restauração de Dom Pedro I. Suspeitava-se que o golpe teria sido tramado no Paço de São Cristóvão por José Bonifácio, com o apoio do Partido Caramuru, que era liderado por seu irmão Martim Francisco. Apesar da intensa pressão feita por Feijó, o Senado negou-se a destituir José Bonifácio da tutela e ele conservou-se no cargo, só sendo afastado em 15 de dezembro de 1833. A viagem do outro irmão Andrada, Antônio Carlos, à Europa para avistar-se com Dom Pedro, estimulara a parceria entre moderados e exaltados, no sentido de destituir José Bonifácio, deter o crescimento do Partido Caramuru e impedir a volta de Dom Pedro I. O clima de enfrentamento entre os caramurus restauradores e os chimangos moderados era de violenta agressividade. Uma infinidade de pasquins, patrocinados e inspirados pelos Andrada, agitaria a imprensa entre os anos de 1832 e 1834. Aos nomes indígenas, Caramuru, Carijó, o Tamoio Constitucional, associavam-se outros mais óbvios, como o Andradista e o Evaristo, que usava o nome do adversário para melhor satirizá-lo. A virulência dos jornais Caramuru, no entanto, perderia muito de sua intensidade quando, no final de 1834, chegasse ao Brasil a notícia da morte de Dom Pedro I. Dentre os estrangeiros que agitaram a imprensa brasileira no começo do reinado de Dom Pedro I, nenhum houve mais interessante que Giuseppe Stefano Grondona. Em 1818, Grondona chegou ao Brasil vindo da Sardenha. Logo seria nomeado cônsul de seu país
e responsável pelo acervo do Museu Real, cargos que não chegou a exercer. Em sua pequena propriedade na Praia Grande, antigo nome aqui de Niterói, cultivava café. Tido como carbonário, membro da ordem secreta que trabalhava pela unificação da Itália, Grondona terá como principal adversário outro radical, João Soares Lisboa, redator do Correio do Rio de Janeiro. Todo o mundo sabe sim, senhor Correio, que não só é ladrão quem mete a mão na algibeira alheia, mas também é ladrão quem tira ou procura tirar o conceito de probidade alheia com falsas, alteradas e caluniosas exposições. Ambos estiveram presos juntos na cadeia, que ficava no mesmo prédio em que, aliás, como era tradição, também ficava a Câmara dos Deputados. Grondona lançou a Sentinela da Liberdade à beira do mar da Praia Grande em 5 de agosto de 1823. E já no final daquele mês foi levado a julgamento sob a acusação de publicar injúrias contra o pai do imperador. Ele atacara Dom João VI por causa da retomada do modelo absolutista em Portugal, a chamada viradeira. Mas seu alvo era a Santa Aliança, reunião das principais monarquias da Europa no sentido de restaurar o absolutismo. Com título copiado do jornal de Cipriano Barata, a Sentinela se proclamava inflexível, incomprável, improstituível e seria pivô da dissolução da Assembleia Constituinte. Foi em seu número 14 que apareceu o artigo do Brasileiro Resoluto, apelido do agitador pernambucano Francisco Antônio Soares, ofendendo os militares portugueses que tinham aderido à independência. Pensando que seu autor era Davi Pamplona, 2 oficiais o espancaram em sua botica, no Largo da Carioca. O episódio inflamou os ânimos já exaltados de alguns deputados e levou o imperador a dissolver a Constituinte. Ameaçado de prisão, Grondona fugiu para Buenos Aires, onde, tempos depois, publicou violento panfleto contra Dom Pedro I. A história do Diário do Rio de Janeiro, periódico que existiu nesta cidade entre junho de 1821 e outubro de 1878, permite-nos acompanhar as transformações pelas quais passaram nossa imprensa e o Brasil desde a independência até a metade do segundo reinado. Jornal barato foi apelidado como Diário da Manteiga, porque pelo seu preço, R$20, também se comprava uma porção do produto. O repertório de notícias e anúncios servia como uma forma de noticiário local. Era ali que se divulgavam assassinatos, roubos, calotes e reclamações. Durante o primeiro reinado, a opção conservadora se acentuaria e, na regência, suas oficinas imprimiriam todos os jornais restauradores, aqueles que pediam o retorno de Dom Pedro I ao trono. Foi por isso que, em dezembro de 1833, foram depredadas aos gritos de viva a liberdade de imprensa. O diário seria palco da primeira polêmica literária da nossa imprensa, publicando em 1846 as cartas sobre a Confederação dos Tamoios. Dela participaram, de um lado, José de Alencar, atacando o poema de Gonçalves de Magalhães, e do outro, Araújo Porto Alegre e o próprio imperador Dom Pedro II, sob pseudônimo. Foi ainda nas suas páginas que Alencar publicou, sob a forma de folhetim, o Guarani. Em 1859, o Diário do Rio de Janeiro saiu de circulação para reaparecer no ano seguinte, transformado em Folha Liberal, sob a direção de Quintino Bocaiúva e Saldanha Marinho. Foi Quintino quem convidou Machado de Assis, então com 20 anos, para escrever o noticiário e cobrir as sessões do Senado. Ali, entre 1860 e 1867, Machado publicou a maior parte de seus escritos. Com as melhores cores de sua pena, o jovem jornalista comentou a gravíssima crise econômica que se abateu sobre o Rio de Janeiro em 1864. Crise, crise, crise. Tal foi o grito angustioso que se ouviu durante a semana passada. A fisionomia da população exprimiu sucessivamente o espanto, o terror, o desespero. 20 boatos por dia, 20 desmentidos por noite.
Jornal do Comércio foi criado em 1827 pelo editor francês Pierre Planchet, com o propósito de ser o principal órgão informativo dos homens de negócios do Rio de Janeiro. Ao longo de quase todo o século XIX, foi propriedade de franceses. Em suas páginas eram privilegiadas as matérias relativas à economia e os editores procurariam, a todo custo, mantê-lo à margem das disputas políticas. Seu lema era: imparcialidade e independência nas opiniões, verdade e escrupulosa exatidão no noticiário. Temendo que depois da proclamação da República fosse instaurada no Brasil uma ditadura militar, os franceses decidiram vendê-lo ao antigo colaborador José Carlos Rodrigues. Com Rodrigues, o Jornal do Comércio se tornaria o principal sustentáculo dos primeiros governos civis da República, convertendo-se em folha semi-oficial. Atitude da qual se afastaria quando, em 1923, Félix Pacheco assumisse sua direção. Com Félix Pacheco, o jornal apoia a Revolução de 30, condena a Revolução Paulista de 32 e elogia a Constituinte de 34. Em 1937, já sob o comando de Eumano Cardim, o Jornal do Comércio adota postura cuidadosa diante do golpe do Estado Novo. E de 1945 em diante será francamente antigetulista. Depois do suicídio de Vargas, continuaria a dar suporte às forças políticas que tinham contribuído para aquele desfecho. Santiago Dantas, que foi seu proprietário entre 1957 e 1959, afastou o Jornal do Comércio da direita e alinhou com o governo JK, cujas políticas aprovava, inclusive, o projeto de transferência da capital para Brasília. Depois de integrado aos Diários Associados de Assis Chateaubriand, o Jornal do Comércio criticará a precipitada renúncia de Jânio Quadros e combaterá o governo de João Goulart, assestando suas baterias contra seu cunhado, o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Aderindo ao golpe militar de 1964, o Jornal do Comércio apoiaria a ditadura até o AI-5, quando, diante do endurecimento do regime, retomaria sua tradição, voltando a se proclamar politicamente neutro.